Muito bem, galera, está começando mais um Pupilas de Segunda e juntamente comigo está Adriano Toledo e o campeão voltou, chefe, meu Deus, a Marvel está de volta. A senhora Marvel parece que voltou, Adriana? Você me conhece, chefe, eu sou um grande otimista e um grande Marvete, então eu tenho grandes expectativas agora para o futuro. Se tivesse me perguntado um mês atrás, a resposta seria depois de Capitão América, Admirável Mundo Novo. Um excelente nome para um filme meio meia boca. Bem meia boca, mas agora tudo mudou. A Marvel voltou. Agora temos esse aqui, ainda tem o quarteto. Então, esse ano, o que a gente tem aqui? Antes de a gente falar de Thunderbolts, né? A gente teve o Admirável Mundo Novo, que foi o Capitão América, Thunderbolts, e vamos ter o Quarteto Fantástico. E teve Demolidor nas séries também. Não conta, né? Ou séries, conta? Né? Mas a gente tá fazendo esse programa muito porque ficamos entusiasmados com Thunderbolts. Já colocamos aqui! Estamos animados com Thunderbolts. Emocionados. Gostamos de Thunderbolts. Totalmente emocionados. Emocionados com Meu Primeiro Amor? De volta àquela sensação de 2008 com o Nick Fury falando da iniciativa Vingadores. Meu Primeiro Amor não quer dizer que a gente retornou ao Meu Primeiro Amor, mas lembra do filme com Macaulay Culkin? Então, pensa no Meu Primeiro Amor 2. É tipo isso que a gente tá sentindo. Depois que a criança morre de uma forma extremamente triste no primeiro filme. O Meu Primeiro Amor 2, ele dá a continuidade, mas não é o Meu Primeiro Amor, entendeu? Exatamente. Meu Segundo Amor. Meu Primeiro Segundo Amor, é isso. Né? Temos Thunderbolts aí, trazendo essa nova era da Marvel, né? Marvel tentando não se levar a sério, né? Ela gostou do que viu ali com Deadpool e Wolverine. Exato. Ela viu que deu muito certo, né? Mas eu acho, Adriano, que Thunderbolts, ele é um pouco diferente do Deadpool e do Wolverine, porque, assim, primeiro que ele não é tão violento, né? Ele é um movie family, sim, né? E segundo também que ele não apela pra nostalgia, ele não apela pra múltiplos personagens, ele não fica com essa apelação que o Deadpool e o Wolverine, o filme se mantém, né? Então temos Thunderbolts aí tentando contar uma nova história, sim, tentando aí sair um pouco da Fórmula Marvel. Sim, lembrando que o filme tá planejado desde muito tempo atrás, né? Não é como se... Ok, eles podem até ter mudado alguma coisa ou outra aí por conta dos últimos acontecimentos e tudo mais, que eu imagino que tenham alterado muito a dinâmica da parada, mas eu acredito que o filme em si já estava planejado há muito tempo, né? Que desde quando que eles estão falando desse filme? Desde antes do Kang. Já faz uns anos, hein, cara? Antes do Quantumania lá. Assim, se não ficou claro ainda, é bom para os nossos ouvintes saber que estamos fazendo esse primeiro bloco aqui do Pupilas de Segunda, sem dar muitos spoilers do Thunderbolts, então você pode vir com a gente. Aí depois ali, no segundo bloco, a gente já vai falar um pouquinho sobre a história do filme e também aí o que a gente tem de expectativa para os próximos filmes, para onde vai a Marvel, né? Isso. E o Thunderbolts, eu acho que a gente pode, pela sinopse mesmo, comentar algumas coisas, do tipo, temos a Marvel repetindo uma fórmula que é daquela do grupo dos excluídos, assim como Guardiões da Galáxia. Dos desajustados. Mas eu não sei você, Adriano, mas pra mim dá a impressão que é um pouco diferente. É um pouco diferente, eu acho. Que eu não sei quem é o diretor do Thunderbolts, não fui atrás de ver, mas... É aquele cara do Treta, que fez aquela série Treta. Então... Tem muitos roteiristas ali também da Treta, também do Urso, né? The Bear, que você gosta bastante. Sim. Então tem uma galera boa aí por trás do Thunderbolts, tá? Talvez seja por isso. É porque, assim, ele tem uma pegada diferente dos outros filmes de grupos desajustados. Porque quem é o especialista em grupos desajustados? James Gunn. Então a gente estava acostumado até agora a ver uma fórmula de filme de grupos de super-heróis desajustados, meio porra louca, que era o Guardiões da Galáxia na Marvel e o Esquadrão Suicida da DC. Ambos dirigidos por James Gunn, sem contar o Esquadrão Suicida ruim.
E todos eles têm uma assinatura, que é a assinatura do James Gunn. Que até tem muita gente falando, como que vai ser o Superman do James Gunn? Porque ele só sabe fazer filme nesse esquema. Aqui a gente tá vendo um filme um pouco diferente. A gente vê a comédia, que é bem comum desse tipo de filme de grupo desajustado. Tem bastante comédia, tem algumas piadas, só que ele tem um drama que eu acho que ele lembra um pouco até o Guardiões 3, na verdade, porque no Guardiões 3 o James Gunn ele toca um pouco no drama também. Aí aqui não, aqui tem umas partes mais até meio melancólicas, assim, de alguns personagens assim, sofrendo com situações do passado, alguns com algum nível de profundidade, principalmente a Florence, né, a Helena, mas não só ela, né, tipo, o filme ele tem um quê de psicológico também, né, até pelo poder do antagonista ser o que é, né, então eu acho que tem essa diferenciação aí. Eu gostei, eu achei um filme bem gostosinho, não é um filme que muda a vida, não é tipo Vingadores Ultimato. Tem muita gente emocionada aí com esse filme, falando que é um dos melhores filmes da Marvel, etc. Mas calma, torcedores, calma. É um bom filme só, mas tipo, calma aí, né? A grande parada do Thunderbolts em relação ao já mencionado Guardiões da Galáxia é que no Thunderbolts nós temos os fracassados e a história mostra que eles são fracassados, diferente do Guardiões da Galáxia, que a história te diz que eles são fracassados, mas... Isso, não mostra. Quando eles já são apresentados logo de cara, tipo, os caras são sinistros, os caras são bonzão, eles conseguem roubar, sair da cadeia, tudo fácil. Os Thunderbolts tudo dá errado, e assim, todo mundo já tá chegando com um drama de fracasso mesmo, porque todos eles já foram apresentados, eles eram... O Thunderbolts é um filme sobre coadjuvantes. Você pegou vários coadjuvantes de outros filmes e jogou num filme só. Todos eles eram coadjuvantes nas obras em que eles nasceram. A Ghost lá era vilã do Homem-Formiga, a Helena é a irmã da Viúva Negra, o Capitão Comunista, ele era um alívio cômico do filme da Viúva Negra. É muito bom, cara. Guardião Vermelho. E é muito putão, ótimo personagem, cara, ele brilha ali. Todos, cara, o Walker lá, o agente americano, é um cara que você ficava pensando, onde que esse cara vai aparecer de novo? E aqui ele tá fantástico. Mesmo pra quem não assistiu os filmes e as séries prévias onde esses personagens aparecem, você já não acha que fica meio que claro ali no filme, mesmo sem ter você um background sobre esses personagens, que eles estão num momento ruim, assim, principalmente ali pelo personagem da Florence, né? Eu acho que dá também por conta do seguinte, né? Você é introduzido a eles no filme, mesmo imaginando que você não os conheça. Você é introduzido a eles no filme como sendo um grupo de pessoas dispensáveis, que são mercenários, que fazem lá os trampos sujos pra Elaine, do Seinfeld, e aí é isso, cara, tipo, eles são tão dispensáveis que, tipo, ela tá lá querendo zerar eles, né, tipo, cortar as pontas soltas, porque nesse filme você vê que ela é realmente evil, né, não sei se isso já é um spoiler, né? Mas é algo que acontece já de cara no filme, tipo, ela já manda eles pra meio que se matarem ali na primeira missão, já demonstrando como eles são dispensáveis, né, como eles são descartáveis, né, pra ela, no caso. E assim, por mais que ela pareça um pouco do Nick Fury, né? Porque você fica com a impressão no decorrer do filme, né? É Nick Fury. Mas aí é justamente o que você tá falando, que diferente do Nick Fury, ela quer destruir eles, né? Quer acabar com eles porque eles são um simples ponta solta. Diferente também do Esquadrão Suicida, onde a personagem principal ali, que faz o ajuntamento daqueles vilões, ela tá querendo fazer um grupo. E no Thunderbolts, o grupo ele tem que ser destruído, né? Esses personagens eles têm que ser destruídos porque eles são altamente descartáveis. E talvez seja até uma crítica a grandes franquias, porque personagens secundários, comumente, eles são descartáveis. Sim, esse é o tipo de filme que você fica pensando, vai morrer um a qualquer momento aqui, porque eles meio que não importam, só que passa da metade do filme e você já se importa com todos eles, você não quer que eles morram, você quer ver mais deles ali. É interessante essa comparação da Val, né, que é essa personagem da
da Elaine do Seinfeld com o Nick Fury, né? Ela é meio como se fosse o Nick Fury, só como se fosse ele, sei lá, Lawful Evil. E o Nick Fury é Chaotic Good. E assim, a gente tem alguns personagens sendo apresentados, né, nesse filme, que eles vão ter um grande impacto, possivelmente, na história, né? Mas o que me chama mais atenção nesse filme é, assim, o retorno da história a pequenos problemas, entendeu? A problemas mais humanos, assim, sabe? Locais, né? Dramas muito próximos do cidadão comum, onde eu posso me identificar tanto de ser salvo por aqueles personagens, como também é tangível eu ser amigo deles ou estar perto deles e tal, né? Embora, assim, tem alguns momentos que, assim, Thunderbolts não é tudo flores, né? A gente tem alguns momentos de nerfada, né? Ou seja, alguns momentos que o personagem ele consegue tacar um furgão e daqui a pouco uma pedrinha cai e ele desmaia. Tipo... Sei lá, algumas soluções são bem exageradas, né? Tipo, a solução final pro conflito final é um negócio que eu imagino que vai ter muita gente que não vai descer pra muita gente, entendeu? Tipo, a gente vai falar na parte com spoilers, né? Mas é algo que você vê em anime muito acontecer isso, né? Mas eu acho que, assim, apesar das críticas, é um filme muito honesto, assim, sabe? É um filme que vale o ingresso. Fazia tempo que eu não dizia isso. O filme da Marvel que valeu o ingresso. E sabe o que é o mais legal? Pra mim, pelo menos, o mais legal. Eu fui ver os últimos filmes da Marvel, séries, etc., esperando ligações com coisas que iriam acontecer nos próximos filmes. E, cara, não tem pouquíssimo. Tem tipo, puta, a gente falou Capitão América Mundo Novo. O final é o vilão falando, porque existe coisas do multiverso. Tá bom, todo mundo já sabe que tem multiverso. Não precisa você falar. Tipo, nada, cara. Os últimos filmes não tem nada de ligação com nada. E aí, tipo, quando tem, ponta solta. A Marvel tá cheia de ponta solta, cara. Cheia. A maior delas chama Kang. Acabou. Mostrou lá no final do Quantumania, cena pós-créditos lá com 200 mil Kang. Isso morreu, não vai voltar. Isso aí é defunto, não existe mais. Só que tem aquela cena tá lá eternizada e é uma cena sobre algo que nunca vai rolar. Aí, entre outras milhões de coisas, você pega o filho do Hulk que aparece no final da She-Hulk. Cadê o Hulk, por exemplo? E esse filho dele? Pra que apareceu o filho do Hulk na She-Hulk? Desistiu. Aí, final de Doutor Estranho. Final do Doutor Estranho, que aparece a Charlize Theron e eles indo em direção à aventura. Nem aí. Cadê? O que vai acontecer? O Icano, que aparece na série da Agatha, que é do ano passado, cara. É do ano passado a série da Agatha. E já tem lá, aparece um personagem, muita gente gostou do personagem. Cadê ele? Não tem nem nada falando. Tipo, um monte de coisa que parece que eles que viram que não deu certo, muita coisa, e eles estão simplesmente jogando pra debaixo do tapete, cara. Como que você destrói o maior vilão da Marvel no cinema? Com a Manopla do Infinito. Como que você destrói o segundo maior vilão da Marvel no cinema? Um processo de assédio sexual. O cara sumiu, velho. Largaram mão. Sumiu, acabou, cara. E assim, eu acho que eles largaram mais mão porque o personagem estava sendo mal desenvolvido do que propriamente do processo. A impressão que eu fico é essa, que eles poderiam trocar o ator. Se mencionou em trocar o ator com o Will Smith ou coisa do tipo. Cara, eu acho que é uma junção dos dois fatores. Eu acho que realmente fizeram errado, usaram bem em certos pontos, usaram mal na grande maior parte dos outros pontos. Acho que o Kang ele foi bem usado no Loki, na série do Loki lá, enquanto ele tava lá naquele contexto, tirou aquilo, acabou. Não tem. Ele fora ali, acabou. E sabe o que me incomoda na questão do planejamento da Marvel através do Kevin Feige? Que ele tinha uma expressão que ele dizia assim, na dúvida, recorra aos quadrinhos. E assim, ele não está respeitando esse mantra que ele tem, porque a decadência dos quadrinhos se deve muito a essa conexão gigante entre várias histórias, vários personagens, essa escalada gigantesca. E a Marvel, cara, ela trouxe esse diferencial da DC, que a DC era deuses sobre nós.
a Marvel eram Sim. pessoas como nós no dia a dia e tal, tentando pagar o aluguel e etc e tal. O Thunderbolts, ele tem um pouco disso, é como se ele voltasse, né? Ele parasse assim, ó, a nossa história é sobre personagens falhos, comuns que estão aqui. Embora sejam super, né? Tenham seus superpoderes ali, né? Sim. Meio para baixo, né? Um pouquinho, mas ainda assim são super humanos, mas ainda assim são dramas muito palpáveis, muito tangíveis, e assim, o personagem, sem querer dar spoiler ainda nesse bloco, mas o personagem mais poderoso que aparece é um personagem que ele tem problemas que, vamos dizer assim, é o mal do século, né? Que é um problema emocional, cara. Sim. Então, assim, é muito identificável, né? Muita coisa ali é extremamente identificável. Os dramas da Helena, é um negócio que também, outro mal do século ali, um negócio que ela fala ali, e o porquê que ela tá tão deprê, né, no filme. E os outros também, cara, o Walker lá também com o drama familiar dele, coisas que realmente pegaram um grupo de pessoas ali que tipo, pode ser qualquer um de nós, só que com a roupinha de super-herói, alguns com poder, com o soro do super soldado, com não sei o quê. O Buck lá também, que tá, perdidaço. Cara que foi um soldado invernal, etc. E aí ele simplesmente foi eleito deputado e ele tá sem ter o que fazer, porque ele não tem ideia do que é ser um político. E ele tem um fracasso, né? Porque ele foi herói. De todos esses daí, ele chegou a ter um momento de herói, né? E agora ele tá num movimento burocrático. Ele tava lá na Guerra Infinita e toda a parada. É o único desses que tava na fase anterior. E agora faz um rolê burocrático, né? Um negócio que não dá. Eu acho que o grande mérito, Adriano, desse roteiro, dessa história de Thunderbolts, é o fato de você conseguir fazer com que pessoas que não assistiram séries e filmes prévios de Thunderbolts, onde esses personagens são apresentados, você conseguir, através de um personagem, aí eu acho que entra a Florence, né, qual é o nome da personagem dela? Helena. Com a Helena, porque a Helena passa um drama que todos ali passam. Então, assim, se você ainda não sabe o que o Capitão América genérico tá passando, é só olhar a Helena. Porque, assim, eles meio que vão fazendo paralelo, que tá todo mundo no mesmo caminho, tá todo mundo fazendo o mesmo círculo de aceitação, de aprendizagem, para depois buscar a redenção e tal. Então, mesmo que você não conheça nada do Capitão América... Sr. Frederiksen. Você consegue se identificar, entendeu? Sim. Assim, eu acho que esse é o charme do filme. Essa conexão que ele consegue traçar com o público e ser leve também, cara. E ser leve ao mesmo tempo não ter muita coisa em jogo, que nem que você falou, tipo, o universo pra morrer, Thanos pra matar metade do universo, e mesmo assim, tipo, você chega no final do filme e você fala, beleza, tem mais vindo. É isso. Que pra mim, é sempre o que me motivou a ver filme da Marvel, é saber que é que nem uma série de TV, você tem um gancho pra continuar ali vendo, tipo, um cliffhanger, porque tem muito filme que é legal, mas que não liga em nada, tipo, Shang-Chi. Eu gostei de Shang-Chi, é um filme gostosinho de ver, é um filme legal, um filme divertido, só que quando você vai ver o Shang-Chi de volta? Vai saber. Não sei. Porque é um filme autocontido. E é legal ser um filme autocontido? Só que eu prefiro quando os filmes da Marvel não são autocontidos, são parte de um negócio maior, porque é quando a Marvel mais brilhou, que é quando vai lá construindo uma coisa na outra, todo filme tem uma cena pós-crédito que liga no próximo filme. Eu particularmente gosto de ser assim, porque remete ao quadrinho, que é um negócio que não tem fim. Eu acho que tem que ser uma fusão. Concordo com você. Eu acho que ele tem que ser esse universo compartilhado, mas eu acho que dá para ter esse universo compartilhado sendo autocentrado, sabe? Tipo, eu tô contando aqui uma história, etc e tal, ter alguns ganchinhos ali que te queiram fazer de assistir um outro filme, mas assim como os quadrinhos, você não precisa estar acompanhando o Amazing Spider-Man, 100%, o Homem-Aranha, né? E o Super Homem-Aranha, né? 3 revistas diferentes para você conseguir entender a história. Demolidor.
Né? Os fabulosos X-Men, junto com... Aí tem outra revistinha chamada X-Men, aí tem outra revistinha chamada Vingadores, aí tem outra... Aí tipo, não, né? Sim. Por isso que eu acho que assim, histórias autocentradas, e eu acho que a gente tá gostando muito disso daí, a gente quer isso daí tanto, que o que mais vende hoje em dia são histórias fechadas em quadrinho, falando no mercado editorial. São as graphic novel, né? Historinha fechadinha ali e tal, autocentrada, pá, não sei o quê. Ah, o fulano ali passou ali e mencionou tal coisa. Ah, o que ele tá mencionando? Aí você vai atrás, querer saber se tem uma outra coisa acontecendo. O paralelo legal disso é justamente usando próprios quadrinhos, né? Acho que quando tem uma... Na Marvel, pelo menos, era assim. Quando tem uma grande saga acontecendo, tipo... Eu lembro que Guerra Civil foi assim. Você tinha a revista Guerra Civil. Aí na revista Guerra Civil tinha os acontecimentos principais dessa saga. E aí tinha o que eles chamam de tie-in, que é ligações aí, que é tipo Homem-Aranha Guerra Civil, Justiceiro Guerra Civil, Capitão América Guerra Civil. Você vai ver histórias relacionadas ao que está acontecendo na saga principal, só que do ponto de vista desses caras, em outros contextos. Muitas dessas histórias de tie-in são muito importantes. E você acaba perdendo se você ler só o encadernado, porque no encadernado não vai ter. No encadernado vai ter só o que saiu na revista Guerra Civil, por exemplo. No encadernado da Salvat, por exemplo. E aí a única forma de você saber aquela parte da história é você pegar aquela história específica e ler. No cinema, costumava funcionar mais ou menos dessa forma, que era os filmes Vingadores eram os principais e os filmes dos heróis individuais eram essas histórias específicazinhas ali. Mas isso quando foi a fase 1, 2 e 3, né? Quando saiu da fase 3, acabou Guerra Infinita, a Marvel meio que perdeu essa, né? Perdeu essa... Eu tenho a impressão que o mercado também deu uma saturada em relação a isso daí, né? Eu acho que deu uma cansada. E meu maior argumento vai vir logo depois das recomendações do Pupilas. Antes de continuar com essa palhaçada, o que você acha de dar aquela moral para esse podcast que nunca te pediu nada, além de dinheiro e juras de amor eterno? Você já sabe que para continuar com esse papo aqui, você pode acessar o nosso Telegram. É só procurar por Pupilas em Brasa e você vai poder acompanhar a loucura nossa de cada dia. Caso você esteja ouvindo esse podcast no Spotify ou no iTunes, já deixa aquelas 5 estrelas pra gente. Não te custa nada e você dá um confete maravilhoso pra nós. Mas, se você não tem condições de compartilhar esse programa nas suas redes sociais ou das 5 estrelas, então contribua com o nosso padrinho. É só entrar no site do PicPay e nos procurar por lá. Esse din-din que cai nos ajuda com o curso podcast, do mesmo jeito que a gente te ajuda aqui, só compartilhando coisas boas. Brincadeiras à parte, valeu pelo carinho de estar aqui. Beijos! Voltando agora aqui, eu acho que o pessoal está cansado um pouco sobre esses universos super compartilhados, de você precisar fazer um TCC para continuar, e a maior prova, pelo menos assim, empiricamente, que eu vi dentro da minha sessão, foi os pós-créditos. Aqui a gente já está entrando agora no segundo bloco, tá liberado spoiler, né? Fique por conta e risco. Que o pós-crédito... Sim, estamos falando de Novos Vingadores. Agora a gente tá... boa. É o filme... Agora a gente pode falar, o nome do filme é Novos Vingadores. Primeiro bloco foi sobre Thunderbolts. Segundo bloco, Thunderbolts. Novos Vingadores, porque afinal de contas é assim Novos que Vingadores. A Disney vai chamar daqui a um tempo, né? Esse filme. Sim, com Z. Por isso o asterisco, se você está na dúvida, se você ainda não viu aí, por isso que o asterisco, que ele tinha a possibilidade de mudar, e ele vai mudar, né? E que muita gente já teorizava isso, e quem teorizou acertou na mosca, inclusive. E aí, continuando a minha linha de raciocínio, é que o pessoal tava cansado, porque na cena pós-crédito, a última, que aparece a nave do Quarteto Fantástico, cinema silêncio, cara. Não foi um negócio, oh meu Deus, apareceu de costa o Thanos, Não foi isso. Foi um negócio, tá, uma navezinha ali, quase. Tipo assim, parece que a Marvel fez aquela cena esperando o grito da galera. Mas o grito da galera não veio. Não veio. Na minha sessão teve pessoas ali que sabiam do que estava se tratando, o que era. Até porque tem um trailer do Quarteto Fantástico com a nave que sai na tua cara, né? Logo antes. Inclusive passou na sessão. Isso. Foi um dos trailers que passou na sessão, foi logo de Quarteto Fantástico. Basicamente Inception. Então eu sinto que a Marvel perdeu esse momento de estádio, né? De, tipo, ser essa experiência coletiva. Sim, da sketch do Porto dos Fundos, né? De torcida, de ter lá a galera torcendo e tal.
Eu acho que e vai ser difícil Perdeu. replicar Não, isso daí. Isso aí, né, eles estão tentando recuperar, não sei. Vai ser difícil replicar. Eu não sei, cara. Essa movimentação de trazer o Quarteto Fantástico já é uma movimentação nesse sentido, porque eles estão, é o que eu vivo falando, a água bateu na bunda. Há alguns anos atrás, principalmente com o Kang, a água bateu na bunda e eles falaram, precisamos trazer as nossas maiores armas. Que é o quê? Coisas que estavam engavetadas só esperando o momento da água bater na bunda, que é Quarteto Fantástico, X-Men, e vou trazer de volta figurões, que é esse negócio meio de desespero deles de trazer o Downey Jr. de novo. Cara, tem tanta chance de dar errado. O Vingadores do Doomsday aí. Vingadores Doomsday provavelmente vai ser essa loucura aí, eles vão tentar replicar o que foi a saga do infinito, cara. Porque já tem, só deles terem confirmado, todo mundo que eles confirmaram, já é um indicativo de que, já trouxeram os X-Men pra dentro do MCU. E é uma coisa que todo mundo queria. Agora, tá na hora só de integrar tudo, porque os X-Men voltaram pro MCU no filme do Deadpool, que é outro filme que é autocontido. Funciona ali, até usa elementos do MCU, usa a TVA lá, que é do Loki, mas é isso, dá pra você assistir o filme do Deadpool Wolverine sem ter visto absolutamente nada da fase 4 da Marvel. Isso é importante. Agora, eu acho que no próximo Vingadores eles realmente vão colocar coisa ali que vai juntar, e vai começar agora no filme do Quarteto, com certeza. Mas eu quero lembrar o senhor Adriano Toledo que ele sempre mencionou que Quarteto Fantástico era uma grande bomba, que era praticamente inadaptável. Então, assim, indo contra o que você mesmo acabou de falar, senhor Adriano Toledo, a chance da Marvel se lascar nessa história toda é muito grande. Segundo o seu próprio argumento. Eu nunca, sim, até o momento, na minha opinião, não teve um filme bom do Quarteto Fantástico. Todos os outros, pra mim, são uma grande bomba. A questão é, eu não gosto de Quarteto Fantástico nos quadrinhos. Tudo que eu li de Quarteto Fantástico sempre achei muito brega, muito datado. Nada novo, não tem nada novo, não tem história nova, de 2000 pra cá, de 90 pra cá. Quarteto Fantástico, os clássicos, coisas clássicas do Quarteto Fantástico são isso, clássicos. São da década de 60, 70. Então, é um negócio que é muito difícil. E aí, por que eu acho que dessa vez talvez dê certo? Eles entenderam que a vibe de Quarteto Fantástico é coisa antiga, por isso que eles jogaram o filme lá pra trás. Tem todo esse visual retrô, é um negócio que se passa, pelo visto, numa parte do multiverso, só que no passado, e aí eles aparecem lá no pós-crédito do Thunderbolts, muito provavelmente vindo desse mundo do passado pro futuro, pra o presente ali do universo principal. Só que eles estão num contexto de passado, além de que é a primeira vez que eles colocam um bom elenco pra fazer o Quarteto Fantástico, cara. Todas as outras vezes, cara, é um bando de... Cara, tirando essa última, tinha até bons nomes. Tinha o Michael B. Jordan, tinha o Miles Teller. Só que o filme bombou porque bombou, né? Enfim, não tava na hora certa. Agora sim, você coloca o cara que é o queridinho de todo mundo pra ser o Reed Richards, que tem gente até reclamando que o Pedro Pascal tá em todo canto, mas não tem... cara, você coloca o Pedro Pascal nas coisas, já dá 50%, 60% de chance de dar certo. Verdade. Começa aí. Aí você coloca o cara do The Bear, que é um puta ator também. Só tem puta ator aí, cara. Então, assim, a tendência é que seja bom, mas não dá pra saber. Pode ser realmente uma grande bosta. Mas sabe o que me lasca, assim, no trailer do Quarteto Fantástico? A gente tá falando de Quarteto Fantástico e ignorou os Novos Vingadores, né? Mas é só um parênteses, né? Mas sabe o que me brocha um pouco no Quarteto Fantástico, no trailer? Que é justamente o que a gente tá exaltando nesse programa, o Thunderbolts, que é a escala da história. Sim. Então, o que me brocha na hora que aparece um super pezão no meio da cidade, aí você já fala, eita, será que a gente vai pra esse lado do Super Godzilla destruindo tudo, cara? Então, mas o problema é que quando você fala de Quarteto Fantástico, quando você fala de Vingadores, você nunca tá falando de coisa local. Quem trata de coisa local é o Demolidor, é os Thunderbolts, é o Demolidor, é o Homem-Aranha muitas vezes, sabe? Quem trata de coisas locais são esses caras, assim, tipo, heróis menores.
quer dizer, menores, falando do Homem-Aranha, o Homem-Aranha não é um herói menor, ele também tá envolvido nessas coisas, mas as melhores histórias dele são as histórias ali, que é em Nova York, etc. Agora, quando você fala de X-Men, Vingadores, Quarteto Fantástico, supergrupos, onde eles brilham é em coisas maiores, e Quarteto Fantástico nunca foi um grupo de heróis de coisa local, sempre foi de ameaças cósmicas, sempre foi de espaço, etc. Então não tinha como ser diferente. E os vilões clássicos do Quarteto Fantástico é o Doutor Destino e o Galactus. Não tem o que fazer. E tipo, o Galactus nunca foi retratado bem no cinema. Foi retratado daquela forma bosta no filme antigo, que era uma nuvem, era uma poeira cósmica, sei lá, uma energia. Eu entendo o hater que a galera tem, mas eu não sei se eu sou não concordo muito com o hater, principalmente em relação ao primeiro Quarteto Fantástico, porque eu acho que tem uma história ali legal entre a rivalidade do Doutor Destino com o Richard. Pra época era até um filme ok, né? Que funciona assim, né, cara? Mas assim, eu tenho muito problema com escala e talvez aí eu vou encontro o que você tá falando, né? Que, tipo, é difícil adaptar Quarteto Fantástico justamente por esse grande universo, essa grande escala. Não tem como. Tem que ser grande, não tem como. Aí você voltando nos Novos Vingadores, no Thunderbolts. O filme, ele não é de escala gigante, mas ele te traz um vilão ali, entre aspas, né? Porque na real ele não é bem um vilão, né? Que é o Sentinela, o Bob, que é um ótimo personagem. Excelente. Porque, cara, ele é um cara que... Ele era um Zé, ele já era um cara todo cheio de trauma, de um monte de coisa. Ele não era uma pessoa estável, ele tinha muitos problemas. E essa organização da Val, que a gente não dá pra entender se é a CIA, se é alguma coisa mais fora ali do governo americano, pega qualquer um pra fazer o experimento, tipo, como se morrer, morreu, dane-se. E, tipo, com o cara dá certo. E, tipo, você deu o poder de um deus pra um cara que não tem um pingo de estabilidade. Inclusive, ele tem uma personalidade dentro dele que é extremamente destrutiva e que é, basicamente, matar o mundo inteiro. É nesse nível. O Sentinela, nos quadrinhos, ele é um personagem extremamente poderoso também. A única coisa que eu li que tinha o Sentinela foi Guerra Mundial Hulk, que acontece depois que do planeta Hulk, quando o Hulk vai lá pro planeta lá, Sakaar, que mostra no filme do Thor, só que no quadrinho, quem manda o Hulk pra esse planeta são uma galera ali chamada Illuminati, dentro da Marvel, que é tipo o Reed Richards, o Professor Xavier, os mais sábios, os mais inteligentes, etc., as maiores mentes do mundo Marvel, Doutor Estranho, Namor, esses caras aí. Mandam ele porque ele tava muito perigoso, ele tava muito destruidor de tudo. E no que ele vai, ele volta depois da saga do planeta Hulk, ele volta pra Terra com sangue nos olhos pra matar todo mundo. Ele volta meio vilão. E aí, o único que dá pau com o Hulk é o Sentinela, porque ninguém mais dá pau com ele. O Sentinela é meio que, entre muitas aspas, ele é tipo Superman na Marvel. Ele é invulnerável, ele tipo, tem poderes assim que são inimagináveis. No filme aparece ele com telecinese, né? Sim, e tipo, invulnerável, não importava. E ninguém ali dá pau com ele, porque ninguém ali o máximo que tem ali é o super soldado lá, né? Os dois caras que tomaram o soro, mas, ninguém ali dá pau com ele. E aí é que vem a minha crítica, entre aspas, que é a resolução do filme, que eu acho que é muito provável que algumas pessoas não vão gostar. Que eles derrotam o vilão no poder da amizade, né? Com conversinha no jutsu, né? Do Naruto, que é, tipo, trocar ideia pra pessoa se render, mudar de ideia. Mas eu acho maneiro, Adriano, porque, assim, repete o lance que acontece com a Viúva Negra e o Hulk. Como que você controla o Hulk? É a Viúva Negra aparecendo, intervindo. Natural que a irmã dela fizesse a mesma coisa já que você fez a comparação ainda, né, do Sentinela lutando contra o Hulk, é o único que bate de frente com o Hulk, você tem a mesma coisa, você tem o mesmo arco, né, de você se conectando emocionalmente, né? Que também foi usado pelo Sam Wilson no filme anterior, pra desarmar o Hulk Indiana Jones, Han Solo. Cara, tu acredita que eu não vi o Admirável Mundo Novo? Não falei no primeiro bloco, mas fiquei zero vontade, e quando sair na Disney+, eu também não sei se eu assistiria. Eu vi aí que um primo trouxe aí do caminhão. Mas só por isso, cara, porque, assim, é bem esquecível, bem esquecível. É um filme que, assim,
foi bom que saiu Thunderbolts logo na sequência e ser um filme legal, mas talvez se o filme anterior a Thunderbolts não tivesse sido o Admirável Mundo Novo, tivesse sido algum filme da Marvel melhor, pode ser que as pessoas estivessem criticando Thunderbolts agora, porque a questão da comparação também é válida, porque, tipo, não é um filme ruim, o Admirável Mundo Novo, mas cara, ninguém lembra mais, sabe? É esquecível, tem um monte de coisa. O Sam Wilson não segura um filme. Ele não é um protagonista. Ele é um cara que vai muito bem como secundário, como coadjuvante. Infelizmente, cara, ele não tem o suco do protagonista. Nem nos quadrinhos, inclusive. Tipo, tem lá o Capitão América Sam Wilson, mas, tipo, nunca foi uma grande unanimidade pros fãs. Eu tenho problema com o ator do que faz o Sam Wilson. Eu achei ele o carisma de uma porta. Você tá vendo o Estúdio, aquela série de comédia do Apple? Tô, muito bom, inclusive. Do Seth Rogen. Tem um episódio dele lá que... ele tá melhor ali naquele episódio ali que ele tá interpretando ele mesmo do que em todos os filmes da Marvel. Tem uma série da HBO que é uma série baseada num jogo de videogame, né? Que é aquele jogo de carros, né? Twisted Metal. Isso, que ele faz um personagem que era pra ser engraçadinho, tal, todo descolado. Não rola, cara. Não rola, eu nem quis ver funciona. E assim, eu ainda acho que o Capitão América de asinha, ele é muito mal desenvolvido. O conceito é errado. Tá tudo errado. Primeiro que assim, é um Capitão América que não tem o soro do super soldado. Tipo, então pra quê, cara? Qual a diferença que vai fazer? Mas ele é o que o Capitão América escolheu pra ser o sucessor dele. Não. O Capitão América tava gagá, é isso. A gente tem que levar em consideração que ele tava gagá. Já não conseguia mais pensar. Porque assim, se fosse um universo que você tinha só o Capitão América que tem o soro super soldado e não tem mais ninguém, porque só tinha aquele soro, ok. Mas não, aí você vai descobrir que tem o Isaiah lá, que é o cara que aparece na série deles e aparece no filme de novo, tiozão. Tem o próprio Guardião Vermelho, tomou o soro do super soldado comunista, russo. E o Walker. O Walker também tomou soro. Ele também é super forte. Por que o Anthony Mack, o Sam Wilson, não tomou o soro do super soldado? Não tem porquê, cara. Aí o filme do Thunderbolts, ele termina ali, como a gente mencionou do asterisco, se propondo a ser os novos Vingadores, mas eles estão com um problema jurídico ali, que o Sam Wilson tá querendo ser os Vingadores também, né? Tá processando eles. E quem que você tá torcendo pra essa briga? Eu torço pra treta. Eu quero Thunderbolts, cara. Que se dane, Sam Wilson. Eu tô curioso pra saber qual é o time que o Sam Wilson tá montando. Isso é uma coisa que, putz, isso deixa o final do filme muito legal, cara. Essa ceninha que mostra, o Sam Wilson tá montando também. Porque isso é muito quadrinhos, cara. Nos quadrinhos, isso aconteceu várias vezes, cara, de ter 2 grupos de Vingadores. Vingadores e Novos Vingadores. Vingadores e Vingadores Sombrios. Vingadores da Costa Leste e da Costa Oeste. É a primeira vez que a gente tá vendo isso no cinema. Então, puta, é legal. E eu fico, muito curioso em quem que o Sam Wilson escolheu pra estar com ele, cara. É legal, mas levando em consideração o que a gente chama os nossos iguais, é capaz de ele vir com Miss Marvel, só com os antipáticos da Marvel, cara, só com Miss Marvel, chato, Kate Bishop, só neguinho chato, ressuscitar o Gavião Arqueiro. Ele não quis, né? Parece que eles queriam fazer uma série, segunda temporada da série do Gavião e ofereceram menos grana pra ele e ele recusou. Você acha? Mano, o Gavião Arqueiro, Jeremy Renner, foi atropelado por um carro de neve, mano. Ele quase morreu, velho. Ele quase morreu. Ele é um milagre o cara tá vivo, meu. Ele ficou um tempão hospitalizado, teve que fazer 200 cirurgias e o cara tá 0 agora. Aí a Marvel vem, oferece a segunda temporada pro cara e vai pagar menos. Se eu fosse ele, eu mandava pra puta que pariu também, né, meu? E ele disse que queria fazer, né, coitado? Isso que é o mais duro, né? Não, é que ele queria, ele devia querer também. Pô, você acha? Mas o cara querer... Só porque eu fui atropelado não quer dizer que só vai atuar metade do meu corpo, né? Pra eles quererem pagar metade do salário. Difícil. E ele falou assim, que não pediu aumento nenhum, né? Mas, cara, não duvido que o Sam Wilson venha aí com Mercúrio, ressuscite o Mercúrio. Nossa, mano. Só personagem chato, esquecível, cara.
pode ser pior se ele colocar o Punho de Ferro, mano. Se ele colocar o Punho de Ferro, aí eu saio do cinema, cara. A mulher, a She-Hulk, o Cavaleiro da Lua. Nossa. Se bem que assim, ó, muita gente fala mal da She-Hulk, mas eu não tenho esse hater todo pela She-Hulk. Não, tá? Eu só acho que assim, She-Hulk foi uma série autocontida também. Foi ali, uma comédia. Eu sinto uma decepção maior com essa série do Demolidor do que propriamente da série da She-Hulk. E eu particularmente gostei, mas tem bastante problema ali. Eu acho que tem potencial pra... Só que, de novo, o Demolidor ali, ele tá mais ou menos funcionando como já funcionava o Demolidor na Netflix, quando era Netflix. É parte do MCU, mas não é parte do MCU. Tipo, mas eu nunca aquilo que vai ligar com o MCU através de pequenas participaçõezinhas, tipo quando ele foi ser advogado do Peter Parker. Mas ele nunca vai participar de um filme Vingadores, alguma coisa assim. Ele tem as tretas dele lá, entendeu? Mas eu sinto que o Demolidor, ele se garante, pelo menos nessa série, se garante muito mais pela atuação dos atores, o cast é incrível, carisma, né? Cara, carisma, meu Deus do céu, o rei do crime, até o mercenário que morre logo de cara, o justiceiro, todo mundo é muito bom, cara, do que propriamente pela história, assim, parece que assim, eu tô vendo a mesma coisa, só que com menos sangue e mais fumaça, sabe? Você não terminou nem de ver a temporada, né? Não, cara, larguei antes do episódio do banco que falam que é horrível. Eu gostei desse, inclusive. Eu gostei, eu achei interessante. É um episódio, de novo, é um episódio que se resolve ali. Mas eu achei legal porque é um episódio que mostra o Demolidor sendo o Demolidor, sem máscara, só que sem máscara. Tipo, ele passa uma boa parte ali da temporada sem pôr uniforme. E eu acho isso muito legal, cara. Porque ele usa os poderes dele. Caminhando aqui pro final do nosso Pupilas de Segunda, voltando a falar de Thunderbolts, eu acho que é um filme muito bom. A gente estava mal acostumado com as produções audiovisuais da Marvel. A gente estava chateado com a Marvel e a Marvel deu uns frescor. Então, você chegou a mencionar, né, que se não fosse Admirável Mundo Novo, será que a gente estaria olhando para Thunderbolts do jeito que a gente está olhando agora? Eu não sei, cara. Só sei que o Thunderbolts ele traz esse frescor que é gostoso sentir, cara. Eu sei que a gente envelheceu com o tempo, né? A gente curtia há 10 anos atrás, a nossa cabeça era outra. Mas o mas assim, a gente tem um podcast que fala sobre cultura pop, que a gente gosta de heróis e a gente quer que o filme seja bom, cara. É isso. Seja massa velho. A gente quer curtir. Eu quero ir lá pro cinema e curtir. Eu não vim aqui. Não é gostoso vir aqui gravar 1 hora de podcast para falar mal de um filme. Eu quero mais Thunderbolts. Sim. Até porque, se você parar pra pensar, antes de Thunderbolts, antes do Capitão América, o ano passado teve só um filme da Marvel, que foi Deadpool e Wolverine. A Marvel tava fora da nossa vida há um tempão, tirando as séries, né? Filme, você ir no cinema com essa sensação de, pô, vou ver um filme da Marvel, vou me preparar para o que a Marvel, né, tá trazendo no futuro. Fazia tempo que não aparecia. E eu acho que isso só vai escalar. Meu palpite é que isso só vai escalar com o Quarteto Fantástico. Porque esse pós-crédito que apareceu, pelo que eu entendi, ele já foi dirigido pelo diretor do filme. Então é muito provável que o diretor no filme do Quarteto Fantástico vai terminar daquele jeito ali que a gente viu no pós-crédito do Thunderbolts. Agora, o que levou a isso? Será que o mundo deles ali foi devorado pelo Galactus e eles tiveram que fugir para outra dimensão, para outro... Não me importa muito, né? A gente, como fã, a gente gosta aqui de ficar confabulando, teorizando. Mas eu creio que o grande sucesso dos Vingadores, ele se deve muito a pequenos filmes, sabe? Nessa construção de bons filmes. Então eu acho que, independente do que aconteça na Marvel lá na frente, ela precisa de bons filmes, como Thunderbolts. Ela precisa de personagens que a gente se importe, de personagens que a gente se conecte, né? Eu acho que o próprio Thunderbolts, cara, tem personagens altamente conectáveis. Ali o Capitão América da União Soviética, ele nada mais é do que o cara... o galã do ensino médio, que ele tem uma vida maravilhosa no ensino médio, depois quando na fase adulta ele é um bosta, e aí ele tem vontade de voltar para aquela fase. É o engenheiro que virou Uber. O engenheiro que virou Uber, cara, porque as coisas não estão dando certo. Aí você tem lá o Capitão América genérico que, cara, tem um cara... Você entrou na empresa para substituir um cara que era muito bom, cara, e você pirou com aquela responsabilidade. Então você tem vários personagens
que você consegue se identificar e que se eventualmente esse Capitão América genérico, a gente tá chamando aqui, coitado, Capitão América da Shopee. Esse Capitão América da Shopee vier acontecer algo grave com ele, de ele morrer e tal, a gente vai sentir, porque a gente se conectou a eles. No final, você tá conectado com quase todo mundo ali. Eu acho que quem menos ficou assim foi a Ghost lá, a menina do... a Ghost. A Eva, concordo. Porque ela tem pouco tempo de tela, ela tem poucas falas, inclusive. Você acaba se conectando com ela porque ela é a pessoa que volta, né? Porque ela pode muito bem sumir. Tem 2 ou 3 situações no filme que ela poderia muito bem sumir, nunca mais aparecer, e ela volta por eles. Então isso é legal. Sim, por isso, nisso você cria uma relação com ele. Você cria uma relação com o próprio Bob, porque você entende que ele é uma vítima, que ele é um personagem quebrado também, e que ele tem um conflito interno. Você vê que no final eles ficam falando, se tivesse alguém que voa aqui entre nós, né, tal, aí ele fala, eu não posso usar meus poderes, se eu usar meus poderes, o outro cara também vai poder usar os poderes, e tipo, vocês não querem isso, né? Então isso vai dar pano pra manga em outros filmes também. Com certeza vai ter partes do Bob, tipo, nessa luta interna de eu vou usar. Provavelmente vai ter partes em que vai ter vilões muito poderosos que vão chamar ele pra enfrentar, e ele vai ficar nesse conflito, né? Tipo, se eu usar, eu posso ferrar mais ainda a situação. Eu quero peso no Bob, sabe? A gente se importar com o Bob. Sabe aquela consequência de toda vez que eu uso o poder, eu fico mais fraco, né? Toda vez que o Bob usar o poder, ele fica mais depressivo e é mais difícil você voltar e tal. Isso vai ser muito interessante se eles forem explorar esses casos. Mas... Sim. E a Helena, pô, cara, fantástica, meu. O ouro na Marvel tá em explorar as relações humanas. E aí, de novo, é por isso que eu acho que Thunderbolts é tão bom. Porque assim como eles fizeram na série Treta, de explorar relações humanas, né? Você tem personagens ruins que você consegue se identificar, cara. Você tem personagens maus, assim, né? De caráter duvidoso que você consegue se identificar, comprar ideia e tal. Eu acho que Thunderbolts eles conseguiram também. Conseguiram de novo acertar o tom e acertar assim na identificação. Porque afinal, as histórias, Adriano, são sobre identificações, entendeu? A gente gosta de acompanhar coisas, né, de grande escala, mas no final o que faz a gente tá na caminhada é os dramas do personagem que a gente se identifica, né? Sempre vai ter ali um Código da Vinci, um Dan Brown, que você não... Tipo, a história é mais importante que os personagens. Mas, a princípio, são as pessoas, né, cara? A gente se conecta com elas. Se você olhar pro outro lado, pra DC, por exemplo, se você pegar um filme como o Esquadrão Suicida do David Ayer ou o próprio Snyder Cut do Liga da Justiça, você tem personagens ali que todo mundo ama, cara, e não deu certo. Tipo, não é que não deu certo, tipo, a maior parte das pessoas não gosta, acha que é ruim. E tipo, é um filme que Liga da Justiça é um filme que tem o Superman, tem o Batman, que tem a Mulher Maravilha, são basicamente os 3 super-heróis mais famosos do mundo. Como que não deu certo? Porque, cara, tirou totalmente a humanidade deles, sabe? Primeiro colocou na mão de 3 atores duvidosos, que são, sabe, atuação de centavos. Entendeu? Que é uma coisa que a Marvel, ela entende isso, porque ela pega atores que no mínimo tem carisma. Que se pega, sei lá, o Downey Jr. é um grande ator, ele não tem só carisma, ele é um grande ator também. Mas o Chris Evans não é um grande ator. Chris Hemsworth não é um grande ator. Ambos extremamente carismáticos. Por isso que funciona. Magnético. Ele tá na tela, você quer ficar olhando pra ele. Além de ser gato, ele é carismático. Hugh Jackman, o Ryan Reynolds. Cara, como que deu certo ali, eles dois ali? Por que dá tanto certo ali? Eles não são um ator de Oscar, mas carisma puro. Então eu acho que temos aí, temos a possível, veja bem, Adriano, possível volta à era boa da Marvel nos cinemas. Possível. Filme, uma andorinha só não faz verão. Mas assim, a gente tá animado. Estamos animados. Vamos ver, né? Quarteto Fantástico já é o quê? Mês que vem? Já mês que vem, já, né? Eu quero que seja bom, Adriano. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo aqui nesse podcast. Assim, a gente não tá aqui como um hater puro. A gente quer curtir. Eu quero curtir, quero ir lá, comer minha pipoca, dar risada, ficar emocionado,
sair animado, é isso. Eu quero Reclamar é bom, às vezes. Mas chega, né? Chega de Marvel ruim, né? Chega do povo falando que cansou de super-herói. Vamos voltar com os super-heróis bons, né? Exato. E aí na DC também, cara, eu quero o mesmo. Eu quero Superman, eu quero ir ver o filme de Superman e vibrar, cara. E aí eu quero um DCU do James Gunn animal também. Sim. Que chega, né, cara? Chega de tristeza, chega de dark, de coisa, sabe? De DC Dark, porque dark, tem que ser DC Dark. E é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Pupilas de Segunda. Esse Pupilas falando exclusivamente dos novos Vingadores. É isso. Valeu, pessoal. Valeu.